Pessoal, no universo Pokémon a gente tem os Pokémons mais raros e poderosos de tudo. O universo Pokémon é tão grande que existem Pokémons que muita gente sequer faz ideia que existe. Isso dentro do universo Pokémon. Criaturas únicas naquele universo com um poder tremendo, que até mesmo consegue superar as mecânicas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Fazer um time Pokémon completo com esses Pokémons únicos, exclusivos, super poderosos. Bora! Fala galera, beleza? Cássio na área, mais um vídeo do nosso canal começando. E como eu disse, hoje nós vamos fazer um time Pokémon exclusivo com os Pokémons mais poderosos que apareceram na franquia. Lembrando que Pokémon poderoso não só se refere a lendário ou mítico, e sim Pokémons únicos, que praticamente quase nunca existe. Então, bora fazer esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Começando com o Dragonite gigante do farol. Pessoal, esse Dragonite é exclusivo, não tem como. Olha o tamanho desse Dragonite, do tamanho de um farol, para você ter ideia. É gigantesco, ó, é absurdo. Olha o tamanho dele no mar com relação ao farol e um penhasco. Olha o tamanho desse Dragonite. Ele é praticamente do mesmo tamanho ou maior que uma Gigantamax. É um Pokémon exclusivo. Um Dragonite pequeno versus esse Dragonite aqui, a diferença é gritante. Imagina um Hyper Beam desse Dragonite. Imagina, sei lá, um golpe extremamente forte. Imagina um Draco Meteor desse Dragonite. Então, um Dragonite desse num time Pokémon é forte pra caramba. Sem contar que ele aguentou tiro de bazuca da Jessie e do James. Que Pokémon tu conhece que aguenta um tiro de bazuca fora um Dragonite desse tamanho? Isso é coisa para se pensar. Realmente é um Pokémon único e exclusivo que qualquer treinador, eu se fosse o Ash, teria mandado Pokébola no Dragonite desse tamanho. Não deixava passar essa oportunidade, não. Já o próximo, que segue a mesma linha do Dragonite, é o Tentacruel gigante, que também apareceu na primeira geração, pessoal. Um Pokémon gigante por natureza, que não precisa de uma mecânica, porque a Gigantamax, ela tem um período curto de tempo. Você usa, o Pokémon tá gigante ali, atacando tudo, só que de repente ele volta para a forma normal. É um tempo curto ali. Esses não, esses aqui são gigantes por natureza. Olha o tamanho desse Tentacruel no mar comparado com todos os Tentacool. Cara, esse Tentacruel praticamente é a representação de um Kraken no universo Pokémon, de tão grande que ele é. Olha os prédios que ele destruiu aqui, pessoal. Você tem ideia? Ele destruiu vários prédios. Olha, isso aqui é para você ter ideia. No caso, olha aqui, ele destruindo um prédio, como mostra na abertura. Oh, um Pokémon forte pra caramba. Olha aqui, ele aniquilou aquela ilha. Vários prédios, tudo destruído. Isso realmente demonstra poder. Ele é praticamente uma mecânica permanente da Gigantamax. Ele e o Dragonite. Já o próximo da lista não poderia ficar de fora, logicamente, é o Gengar do Fantasma do Pico da Donzela. Por quê? Porque esse Gengar, assim como os outros, é único e exclusivo. Ele tem uma capacidade que os outros Pokémons não têm. Como assim? Ele se transforma, logicamente, em fantasma de outras pessoas, tudo consegue ter uma boa capacidade de disfarce. Tem outros Gengars que conseguem fazer isso, porém, esse Gengar é único porque ele pode tornar tangível toda a ilusão que ele cria. Ele criou um Mangusto para comer a Ekans, porque Mangusto come cobra. Depois, usar o Weezing, ele criou a máscara de gás para o Mangusto, na ilusão. Ele não só cria um Pokémon ou um animal, como também ele cria objetos, até cria um extintor para apagar o Charmander, uma bola para distrair o Meow, e no caso criou a fusão do Venostorm, que é o Blastoise e o Venossauro fundido. Você tem ideia? Ele criou uma fusão Pokémon de dois Pokémon na Final Form. O Venostorm é um Pokémon muito poderoso. O Blastoise e o Venossauro já são. Imagina a fusão dele. Então, o fato de você criar uma ilusão que seja tangível, que cause dano, é muito poderoso. Porque uma ilusão é tipo, eu vou te dar um soco, mas é uma ilusão. Meu punho transpassa, ultrapassa o teu rosto. Porque é uma ilusão. Mas essa aqui não. A ilusão se torna real. É uma ilusão tangível, o que é muito forte mesmo. Já o quarto Pokémon da lista é o Armored Mewtwo. Por que o Armored Mewtwo? Pessoal, essa armadura que foi criada pelo Giovanni para o Mewtwo por dois motivos. Primeiro,
é para aumentar o poder psíquico e o controle do Mewtwo sobre seus poderes, o que é muito bom. Então essa armadura fortalece o Mewtwo, dando um poder extra para ele. É mais forte no meu ponto de vista o Armored Mewtwo do que o Mewtwo em si. Porém, por que o Mewtwo não gostava dessa armadura? Porque a segunda característica é que o Giovanni pôs para ela ser uma espécie de controlar o Mewtwo. Ele usa essa armadura, se o Giovanni quiser, ele pode conter o Mewtwo. Mas mesmo essa armadura não foi o suficiente para conter o poder do Mewtwo, pois o Mewtwo foge da base da equipe Rocket e destrói a armadura. Porém, mesmo assim, não muda o fato que essa armadura amplia os poderes do Mewtwo. Ela serve para controlar o Mewtwo? Serve. Porém, ela serve também para aumentar os poderes psíquicos dele. Uma coisa que eu acho interessante, essa pode até ser o gatilho de uma futura Armored Evolution de mecânica, como já foi teorizado no passado da franquia, beleza? Até mesmo essa Armored teve uma versão 3D no novo filme do Mewtwo que saiu, que é o Evolution Strike Back. Já passando para o próximo Pokémon é o Turffizer. Como eu disse, quando se trata de Pokémons raros exclusivos, a equipe Rocket tem um dedo por trás disso. Com o Armored Mewtwo, a criação do Mewtwo e também com o Turffizer, pois no mangá a equipe Rocket captura Zapdos, Moltres e Articuno e usa um dispositivo que une 7 das insígnias, não 8, use 7, para fundir Zapdos, Moltres e Articuno no Turffizer, a fusão dos 3. Pessoal, imagina 3 pokémons lendários fundidos num só. O quão poderoso não é? Você quer ter uma ideia do quão poderoso o Turffizer é? No caso, Zapdos, Moltres e Articuno fizeram frente ao Lugia. Estavam até meio que derrotando o Lugia no segundo filme Pokémon. O Lugia falou, mesmo eu não vou conseguir segurar as 3 aves lendárias por muito tempo. Uma coisa é o Lugia enfrentar uma, até 2, mas 3 das aves lendárias ao mesmo tempo é muito complicado. O próprio Lugia admite isso no filme. Agora imagina uma fusão das 3. O quão poderosa não vai ser. É uma fusão de 3 pokémons lendários aqui. Então é uma coisa fora de série. Muito poderosa mesmo. Já o próximo da franquia, o povo está se perguntando por que eu coloquei aquele jogo Pokémon do Pikachu com C, que veio como Pocket Monsters também. É aquele famoso jogo do Super Nintendo. Por quê? Porque está ligado ao Nintendo. Como assim? Pessoal, no caso, esse daqui é o Super Pokémon da Nintendo, criado na Nintendo Axiom. Esse Pokémon aqui foi criado pela Nintendo, pessoal. Lá na revista é o Super Pokémon da Nintendo Axiom. Na revista dele, foi criado por eles. E o que tem? Eu acabei de falar do Turffizer, que é uma fusão de 3 Pokémons. Esse daqui, no caso, é uma fusão exatamente de 4 ou 5 Pokémons. Ele praticamente é uma quimera, é cabeça de Arcanine, asas de Charizard, braços e tórax de Hypnos, no caso a parte inferior de Mewtwo e cauda de Onix. E a gente já viu em outras franquias de anime como uma quimera feita de vários monstros é poderosa, como no caso de Digimon, que tem o Chimeramon que aparece na segunda temporada, Digimon Adventure 2. Então, Pokémons, quando se transformam em quimera, não Pokémons, mas criaturas, quando viram uma quimera, ganha poder de vários os lados. Então imagina o quão poderoso é esse Pokémon aqui. Com certeza, ele seria um Pokémon extremamente raro, porque seria criado do mesmo jeito que o Mewtwo, e é um Pokémon único, exclusivo. Ninguém no universo teria um dele. E por último, assim, para dar um 7º Pokémon, a gente já fechou a lista, mas para dar um 7º Pokémon, também um Pokémon que tem a ver com a equipe Rocket, que no caso é o Eevee do Red. Esse Eevee, ele foi alterado geneticamente pela equipe Rocket. E isso deu poderes inimagináveis para o Eevee. Como assim? Esse Eevee podia se transformar em Jolteon, Flareon e Vaporeon quando ele quisesse. Ele batalhou contra o Red, contra o Bill. Se ele quisesse virar o Flareon, ele virava. Se ele quisesse, depois de um tempo, virar o Vaporeon, ele virava. Se ele quisesse, depois de um tempo, virar o Jolteon, ele virava. Pois ele se transformava, tinha que esperar voltar ao normal, se transformava logo em seguida. Tinha um período curto de tempo ali e ele conseguia se transformar. E o Red conseguiu potencializar isso quando ele capturou esse Eevee. No caso, o Giovanni entregou as 3 pedras que estavam no fundo do oceano, do mar de Vermilion, para o Red. E ele usou as 3 pedras
para no caso fazer o Eevee ficar evoluindo para a forma que ele quisesse, a hora que ele quisesse, no meio da batalha. O Eevee não precisava esperar um período curto de tempo. O Eevee já pulava o Red apontava a pedra para ele e já virava o Flareon. Aí o oponente atacava um golpe de água, ele já apontava do Vaporeon, ou no caso, a do Jolteon, e o Eevee já se transformava em outro. Então o Red conseguia dar counter nos Pokémons só apontando a pedra pro Eevee. Se ele batalhasse com o de água, já transformava no Vaporeon, no Jolteon. Se batalhasse com um tom de Glama, já transformava no Flareon. Se já batalhasse contra um de pedra, de terra, já transformava no Vaporeon. Ele conseguia ficar alternando durante a luta. Imagina um Pokémon que você muda o potencial, a evolução dele durante a batalha. A evolução de um Pokémon é muito forte, é o poder dele. Agora imagina você ficar alterando essa evolução como você quer. É muito forte, é como se o Eevee tivesse 3 transformações poderosas que ele acessasse a hora que ele quiser, porque o Red tem as 3 pedras que são, no caso, permanente. Essas pedras elas não se quebravam ou se destruíam depois de evoluir um Pokémon, o que é muito forte. Então, pessoal, esse é o time Pokémon que eu fiz aqui. O time Pokémon único e exclusivo, extremamente poderoso. E vocês o que acham? Comenta aí.